Sermão do segundo domingo da Paixão ou Domingo de Ramos. Por Santo Afonso Maria de Ligório. Tema: o hábito do pecado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis presa uma jumenta e o seu jumentinho com ela. Mateus capítulo 21 versículo 2. Nosso Senhor, determinado neste dia a entrar em Jerusalém, a fim de ser reconhecido e proclamado como o Messias prometido e enviado por Deus para a salvação do mundo, mandou os seus ir para um castelo, onde haveria uma jumenta presa. Logo encontrareis presa uma jumenta, que desatariam e levariam para ele. São Boaventura explica este trecho: o jumenta presa designa o pecador, segundo o que diz o sábio. O ímpio é preso e encadeado pelo seu pecado mesmo, o ímpio é presa das suas próprias iniquidades e é ligado com as cadeias dos seus pecados. Provérbios capítulo 5, versículo 22. Ora, como Jesus Cristo não podia sentar-se sobre a jumenta enquanto ela estava presa, da mesma maneira não pode lhe demorar numa alma encadeada nos seus pecados. Se, portanto, meus caros auditores, encontra-se dentro de vós uma alma encadeada pelo hábito do pecado, que ouça esta palavra do Senhor que lhe é dirigida hoje, e desprendei-a e trazei-ma. Mateus capítulo 21, versículo 2. Desata as cadeias do teu pescoço, cativa, filha de Sião. Isaías capítulo 52 versículo 2. Desprende-te, minha filha, desta corrente do pecado que te torna escrava do demônio, e falo depressa antes que o hábito do mal se apodere de ti, te impeça de te emendares e te conduza à tua perda eterna. Neste desígnio, vou demonstrar os maus efeitos do hábito do pecado. Divido em 3 pontos o que vou explicar. Primeiro, o hábito cega o espírito. Segundo, endurece o coração. Terceiro, enfraquece as forças. O hábito de pecar cega o espírito. Santo Agostinho fala assim do pecado habitual: o costume não permite ver o mal que os pecadores fazem. O costume de pecar cega os pecadores e impede-os de reparar, quer o mal que fazem, que a ruína que provocam. Vivem então como se nem Deus, nem o inferno, nem o céu, nem a eternidade existissem. Os pecados mais horríveis, quando são habituais, parecem pequenos ou nulos. Como então a alma poderá evitá-los, quando já não sente a gravidade deles e o mal que eles provocam? São Jerônimo diz que os pecadores de costume perderam toda a vergonha. Uma certa vergonha acompanha naturalmente o pecado, mas perde-se pelo costume. São Pedro compara o pecador de costume a um porco que se volta no seu estrume. Voltou o cão ao seu vômito e a porca lavada tornou a revolver-se no lamaçal. 2 Pedro capítulo 2 versículo 22. A lama cobre logo os olhos, e daí que aqueles que vivem assim, em vez de entristecer-se e ruborizar das suas máculas, regozijam-se e gabam-se disso. É um divertimento para o louco fazer o mal. Provérbios, capítulo 10, versículo 23. Alegram-se por terem feito o mal e se regozijam na perversidade. Provérbios capítulo 2 versículo 14. Assim os santos rogam a Deus sem cessar para os iluminar, sabendo que sem esta luz todo homem se pode tornar o mais culpável do mundo. E como tantos cristãos, assegurados pela fé, que há um inferno e um Deus justo, que não pode deixar de castigar o mal, continuam a viver no pecado até a morte, e condenam-se. Porque a malícia os cegou e por isso se danam. Lemos que o pecador costuma encher-se de vícios, os seus ossos estavam cheios das suas iniquidades ocultas. Todo pecado leva consigo um degrau de cegueira no espírito, e quando os pecados se multiplicam por hábitos, a cegueira cresce com eles. Um frasco de vidro sujo de terra não pode receber o sol, assim também a luz de Deus não pode penetrar no coração cheio de vícios, e fazer conhecer o princípio para onde vai cair. O pecador habitual, desprovido da luz, vai de falta em falta, sem pensar emendar-se. Os ímpios ao redor passeiam. Salmo capítulo 11 versículo 9. O desgraçado caído na fossa obscura do costume de pecar, apenas pensa no pecado, preocupa-se só com fazer algo pecaminoso e já não o considera como mal. Torna-se afinal como os animais, desprovidos de razão, que nada conhecem senão os apetites dos sentidos. De facto, o homem não permanecerá em opulência, é semelhante às alimárias que perecem.
Salmo capítulo 48 versículo 13. São João Crisóstomo aplica esta passagem ao pecador hábil, que, encerrado nesta fossa obscura, desenha as pregações, os avisos de Deus, as correções, as censuras e o inferno e até o próprio Deus, que torna a ser semelhante a abutres vorazes, as afamados sobre um cadáver, que devoram, prefere deixar-se matar pelo caçador do que largar a presa. Tremamos, meus irmãos, como David quando dizia: "E não me afogem as ondas das águas, nem me absorva o abismo, nem a boca do poço de tantas misérias." Salmo capítulo 68 versículo 16. Se alguém cai no poço, enquanto a boca do poço fica aberta, ele tem a possibilidade de se salvar, mas se a boca do poço chega a ser tapada, está perdido. Também o pecador, caído no costume do pecado, vê os seus pecados repetidos fecharem-lhe continuamente a boca do abismo, que, uma vez completamente fechada, o separa de Deus, de que será então abandonado. Ó pecador, se estás preso deste poço do inferno, antes que a boca se feche, quero dizer, antes que Deus te retire a sua luz e te abandone, por que motivo este abandono determinará a tua danação? O costume de pecar endurece o coração. O hábito de pecar não só cega o espírito, mas também endurece o coração do pecador. O seu coração é duro como pedra. Pelo costume do pecado, o coração torna-se duro como pedra e em vez de ser comovido pelas inspirações da graça, pelas pregações, pelo pensamento da justiça de Deus, as penas do inferno, a paixão de Jesus Cristo, endurece-se ainda mais, tal como a bigorna debaixo dos golpes do martelo. Santo Agostinho escreve: "O coração deles torna-se duro contra a chuva de graça para que não dê frutos." Os avisos de Deus, os remorsos de consciência, o temor da justiça de Deus, são como uma chuva de graças, mas se o pecador habitual, em vez de tirar proveito destes benefícios gemendo sobre as suas iniquidades e buscando curar-se, persevera no pecado, o seu coração torna-se ainda mais duro. Está aí o sinal certo da danação. Como diz São Tomás de Vilanova, endurecimento é sinal de danação. De facto, o espírito estando cego e o coração endurecido, o pecador viverá até ao fim na sua obstinação. Segundo o terrível prognóstico do Espírito Santo, o coração duro será oprimido de males no fim da vida. Eclesiástico capítulo 3 versículo 27. 6. De que servem as confissões para um tal pecador, que logo depois recaía nas mesmas faltas? Santo Agostinho diz: "Quando beites a culpa perante um confessor, e todavia não te emendas, e não evitas as ocasiões de pecado, então não deseraizar os teus vícios, mas tu os fortaleces e os tornas mais vicejantes, quer dizer, mergulhas-te na obstinação." Tal é a vida dos pecadores, passada e percorrer um círculo de iniquidades. Se afastam um pouco, é apenas para voltar na primeira ocasião. É para eles que São Bernardo prognostica uma danação certa: "Ai do homem que segue este círculo." Mas não dirá um jovem: "Quero emendar-me mais tarde e entregar-me totalmente a Deus." Mas se o costume de pecar se apodera de vós, quando vos haveis de emendar? O Espírito Santo ensina que aquele que, sendo jovem, toma o costume do pecado, nunca vai deixá-lo, mesmo na sua velhice. O jovem não se afastará do caminho da sua juventude, mesmo quando envelhecer. Provérbios capítulo 22 versículo 6. Vimos pecadores de hábito cometer ainda as mesmas faltas ao aproximar da morte. O padre Recopito narra que um homem condenado à morte, e caminhando para o suplício, reparou numa rapariga e, mesmo nesse momento, concebeu maus pensamentos. O padre Gozolf relata igualmente que um blasfemador, condenado à forca, no momento em que foi retirada a escada e que sentiu a corda apertar o pescoço, proferiu uma horrível blasfêmia entregando a sua alma. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Romanos capítulo 9 versículo 18. Deus usa de misericórdia até um certo ponto, e passado este ponto, endurece o coração do pecador. Como o endurece? Santo Agostinho explica-nos: não é que Deus endureça o pecador obstinado, mas em castigo do desprezo que exprimiu para com os benefícios de Deus, retira-lhe o auxílio da sua graça, e assim o coração do pecador fica duro e petrifica-se. Deus não endurece o coração comunicando a malícia e a obstinação, mas não comunicando a misericórdia.
quer dizer recusa-lhe a graça eficaz de se converter. Quando o sol se afasta da terra, a água gela e endurece-se. O endurecimento do coração, que é a obstinação, não vem de repente, diz S. Bernardo, mas pouco a pouco, de sorte que afinal o coração torna-se duro que já não é sensível às ameaças e que as correções endurecem-no ainda mais. Acontece aos pecadores de costume o que diz David, com a tua ameaça, ó Deus de Jacob, ficaram inertes carros e cavalos. Salmo. Capítulo 75 versículo 7. Os terremotos, trovões, as mortes repentinas não assustam um tal pecador, em vez de despertar-se, de abrir-lhe os olhos sobre o seu estado miserável, parece que aumenta o sono mortal em que fica mergulhado para a sua perda. O costume de pecado enfraquece as nossas forças. Despedaçou-me com feridas sobre feridas, lançou-se a mim como um gigante. São Gregório parafraseia assim este texto: o primeiro golpe que recebe um homem assaltado por um inimigo, não o põe fora de combate, mas se recebe um segundo golpe, um terceiro, perderá as suas forças e enfim a sua vida. Tal é o efeito do pecado, na primeira ou na segunda vez que a alma está ferida, ainda lhe ficam algumas forças provenientes da graça divina, mas se a alma continua a pecar, o mal tornado habitual é então para ela como um gigante ao qual não pode resistir. São Bernardo diz que o pecador de hábito parece um homem deitado debaixo de uma enorme pedra e que, não podendo sublevá-la, muito dificilmente se levantará e dificilmente se levanta aquele que está debaixo da pedra dos maus hábitos. São Tomás de Villanova escreveu que a alma desprovida da graça de Deus não pode ficar longo tempo sem cometer novos pecados. E São Gregório, sobre esta passagem de Davi, ó meu Deus, torna-os semelhantes às folhas levadas pelo torvelinho semelhantes à palheira diante do vento, Salmo capítulo 82 versículo 14. Vede como a palha é levada pelo menor vento, assim o pecador, que, antes de contrair o costume do pecado podia resistir algum tempo, logo que este mau hábito está tomado, deixa-se arrastar pela menor tentação de pecado e cai em queda após queda. Os pecadores de costume, como escreveu São João Crisóstomo, estão tão fracos contra os ataques do demônio, que muitas vezes são forçados a pecar mesmo contra a sua própria vontade, arrastados pela força do mau hábito, e duro é o costume que obriga a cometer coisas ilícitas aos que nem sempre querem. E isso, porque no sentimento do mesmo Santo Agostinho, o hábito de pecar torna-se com o tempo uma necessidade de pecar. Quando não se resiste a um costume, torna-se necessidade. São Bernardo de Siena acrescenta que o costume se torna uma natureza como que segunda natureza. E desde então o pecado torna-se, para o pecador de hábito, tão necessário como a respiração para a vida do corpo, e o pecador fica-lhe totalmente escravo. Há servidores que trabalham mais com um salário. Os escravos trabalham sem salário e até forçadamente. A este último grau chegam os pecadores de hábito, porque pecam muitas vezes sem nenhuma satisfação, apenas como escravos do demônio, sem salário. São Bernardo compara-os aos moinhos de vento, que continuam a fazer girar a mó quando já não há grão para moer, quer dizer, que os pecadores em ocasiões presentes continuam a pecar, ao menos por maus pensamentos. Os desgraçados, diz São João Crisóstomo, desprovidos do auxílio divino, já não agem conforme a sua vontade mas conforme a vontade do demônio. O homem, perdendo a graça de Deus, não faz o que quer, mas o que o demônio quer. Ouvi, acerca deste assunto, o que um autor narra ter acontecido numa cidade da Itália: um jovem inclinado a um vício de costume, apesar de ter sido chamado muitas vezes pela voz discreta de Deus, e avisado por outras pessoas para mudar de vida, perseverava no pecado. Um dia o Senhor feriu de morte súbita uma das suas irmãs diante dos seus olhos. Ele foi comovido por algum tempo, mas mal ela foi sepultada, ele esqueceu a lição, e voltou à sua inclinação. Meses depois da morte de seu irmão, ele próprio caiu à cama, doente com uma febre lenta, e mandou chamar um sacerdote para se confessar, mas apesar de tudo isso, exclamou um dia: ai de mim! Reconheço tarde demais todo o rigor da justiça divina. E dirigindo-se ao médico diz-lhe: não vos fatigueis mais com os remédios, porque o meu mal não tem cura e eu sinto que ele me leva ao túmulo. Depois,
Voltando-se para aqueles que o cercavam disse, e sabei que como não há remédio para o meu corpo, também não há para minha alma, que está inclinada a uma morte eterna. Deus me abandonou, eu vejo isto ao endurecimento do meu coração. Alguns amigos tentaram reanimar a sua confiança na misericórdia de Deus, mas repetia sempre, e Deus abandonou-me. Aquele que narra este fato acrescenta que ficando sozinho com este desgraçado jovem, lhe disse, tomais coragem, uni-vos a Deus, tomai o santo viático, mas o doente respondeu-lhe, amigo, falai a uma pedra, a confissão já a fiz e foi sem contrição, não quero agora nem confessor, nem sacramento, não levai o viático, porque isto seria dar-me uma ocasião de fazer um escândalo. O autor deixou-o todo aflito e pouco depois regressando para o ver, os parentes lhe disseram que morreu na noite precedente, sem nenhum auxílio espiritual, e perto do quarto do doente, se ouviam uivos tremendos. Eis o fim do pecador de hábito. Pecadores, meus irmãos, se vos encontrais nos laços de um hábito culpável, fazei depressa uma confissão geral, porque as vossas até agora não foram boas. Saí rapidamente da escravidão ao demônio. Ouvi o que vos diz o Espírito Santo, e não deis a tua honra a estranhos, nem os teus anos a um cruel. Provérbios capítulo 5 versículo 9. Por que quereis continuar a servir um mestre tão cruel como o demônio, o vosso inimigo, que os faz levar uma vida tão miserável, para vos conseguir uma vida ainda pior, no inferno durante toda a eternidade? Lázaro, sai fora, e sai dessa fossa do pecado, entregai-vos a Deus que vos chama e vos abre os braços para vos abraçar, se voltais aos seus pés, tremei, que não seja a última chamada cujo desprezo acarrete a vossa danação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.